Sejam muito bem-vindos a mais um Papo Claquete. Dessa vez um cenário mais que especial para receber uma convidada mais que especial também. Meu nome é Brisa. Eu sou Rosana e no programa de hoje a gente está recebendo a produtora Paula Gomes, referência do cinema baiano para o mundo. Oi, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje e vou adorar bater esse papo. Estou Estamos aqui muito para a felizes. gente conversar. Super ansiosos, então vocês peguem sua pipoca e podem vir com a gente para curtir esse papo super bacana. Bom, para dar início ao nosso bate-papo, Paula, eu tenho uma pergunta para você. Tem produção nova em andamento? Tem produção nova em andamento, sim, né? Sempre tem. A gente, bom, no nosso coletivo, a gente é um coletivo, chama Plano Três Filmes. Além de mim, o coletivo também é formado por Haroldo Borges, Ernesto Molineiro e Marcos Bautista. E a gente está sempre trabalhando em projetos que estão em etapas diferentes de produção, digamos assim, né? Nesse momento a gente está com Saudade Fez Morada aqui dentro na rua, né? E a gente está também finalizando um novo documentário e estamos nos preparando para filmar nosso próximo projeto, que se chama Ana, né? A história de uma jovem atriz que veio do sertão para Salvador para fazer faculdade, né? E o filme mostra como ela vai se virando, né? Um filme que traz uma pergunta, que é o que significa ser artista no Brasil de hoje. E o filme fala do desafio do primeiro emprego, né? Fala também das conexões que a gente faz nesse momento da vida, que é essa transição ali para a vida adulta, né? Essas conexões com os amigos, a importância de ter uma família inventada, digamos assim, a família que a gente forma Uhum. com nossos amigos ali, né? Nas batalhas do dia a dia. Então a gente está trabalhando nesse projeto agora que a gente deve filmar no verão, lá para o fim do ano, para o comecinho do ano que vem, né? E para a gente é um desafio também novo, porque a gente não tem filmado muito em Salvador. A maioria dos nossos projetos, né, os últimos pelo menos, foram filmados no interior. E aí esse filme a gente volta a filmar aqui na capital, né, que é sempre desafiador, mas também muito estimulante. Muito legal. Falando das atuações desse filme em específico, ele faz referência a algum outro de vocês? Porque eu percebi que em Jonas e o Circo Ceilona e Filho de Boi, eles têm uma semelhança em tratar esses jovens que têm um apreço muito grande pelo circo, tem essa coisa, e aparece também em algumas outras produções de vocês. Tem alguma referência a isso? Tem algo pessoal em relação ao circo que vocês gostam de trazer para essas produções? Eu acho que você enxergou um valor que é importante em todos os nossos filmes, né? Nas histórias que a gente gosta de contar, digamos assim, e que tem a ver com o universo do sonho, sobre a importância do sonhar, né? O valor do sonhar, de ir em busca dos seus sonhos, e também com um olhar para a infância e para a juventude, né? Em Jonas, a gente está falando ali da transição do limiar da infância para a adolescência. Em Filho de Boi, né, o personagem já é um pouquinho mais velho, e agora em Ana, já bastante mais velho, porque o filme fala ali, a nossa protagonista ela tem 18, 19 anos, então já fala dessa transição para a vida adulta, mas a gente gosta muito de olhar para esse universo, né, da infância, da adolescência, da juventude. Às vezes perguntam para a gente, mas você não acha que é difícil filmar com criança, filmar com adolescente? E eu sempre digo, difícil, difícil mesmo é filmar com adulto. Filmar com criança e com adolescente não é difícil, né? Parece que tem uma espécie de código que fica estabelecido, onde esses jovens eles topam o jogo, né? Eles topam a aventura. Para eles, brincar e criar uma realidade nova é algo que está fresco na cabeça, né? Que é da infância, que é da adolescência. E na vida adulta já parece que está todo mundo um pouco mais cansado e propor esse jogo e essa aventura às vezes é mais difícil, né? Passa por outras construções, por outras motivações, digamos assim. Eu tive a oportunidade de ir em uma exibição de Saudade que teve aqui em Salvador, em que você e Haroldo estavam, e vocês comentaram sobre como vocês fizeram esse casting, principalmente baseado em pessoas, e não atores. E eu achei essa escolha muito interessante, porque no filme você consegue perceber o quão fluido, o quão natural foi. Vocês disseram também que não se apegaram muito ao roteiro, né? Que tinha um. Você dava ali, você tem que fazer isso nessa cena, o diálogo é esse, mas que não tinha nada muito marcado. E isso me pegou muito, assim, assistindo no quanto ficou natural, principalmente por se tratar de pessoas mais novas, sem uma formação. E eu queria entender mais como é que vocês conseguiram extrair disso deles, como é que foi esse processo. Ó, a gente gosta muito da mistura, assim, da junção dos não atores com os atores, né? Do que acontece quando eles se encontram.
No Saudade Fez Morada Aqui Dentro, a gente fez uma busca, né, uma pesquisa, e a gente é das pesquisas grandes, assim, a gente gosta dos processos longos. E a gente estabeleceu que o universo dessa pesquisa iam ser somente escolas públicas do sertão da Bahia. E a gente mergulhou nessas escolas e a gente conversou com 1.300 jovens, meninos e meninas, né? A gente convidava eles para um primeiro bate-papo, na escola, dentro da escola mesmo. Quem se interessava vinha. Aí, a partir daí, a gente ia vendo, né, quem tinha ali as características, características, eu digo, emocionais, porque a gente jamais se prende nas características físicas, que alimentavam ali, né, a relação entre os personagens que estavam escritos no roteiro. E aí depois a gente começou a testar conexões, né? Como é que funciona aqui esse possível personagem com essa possível personagem? Eles se conectam, tem uma química legal, né? E aí a gente foi montando o elenco, né? Claro que todos eles passaram por um processo de oficina, né, que dura ali. A gente trabalhou mais ou menos 6 semanas, né, de oficina, teste, depois dos testes, as oficinas, um processo que a gente chama de laboratório criativo, que ao mesmo tempo que a gente está preparando os atores para filmar, né, a arte, por exemplo, está ali dentro da preparação, testando roupas, testando objetos, né, e a fotografia está dentro também da preparação já com a câmera, testando movimentos, né? Então a gente vai fazendo filme aí vai fazendo, digamos, um rascunho daquilo que a gente quer, e é um momento muito criativo, né? Onde a gente está criando muito as cenas, está vendo o que funciona, o que não funciona, né? Escrevendo novas cenas. Então é um processo em que esses atores eles entram ali na história, né? Junto com a gente, e ao mesmo tempo a gente está também entendendo a motivação deles. Porque quando a gente está falando de trabalhar com não atores, eu acho que a gente tem que ter um papo muito reto e muito direto sempre, mas com os não atores é mais ainda, né? Porque eles, às vezes, não tiveram uma experiência com uma filmagem, não entendem ainda, né, como funciona o espetáculo. E a gente passa muito tempo explicando, olha, o set é assim, são tantas semanas, né? São jornadas que, às vezes, são cansativas, né? Então, esse processo de conversar, de explicar exatamente o que é, para ver se a expectativa do outro, né, corresponde. Então, sempre é um momento de muita troca ali. E nesse processo de seleção, como a maioria é jovens, né, como você comentou, como é a recepção da família para a autorização desses adolescentes, dessas crianças para participação? Porque, como você comentou, não é um universo que eles têm tanto contato frequente assim, né? Principalmente se no interior, no sertão. Como é a recepção da família em ver que o filho vai participar de um filme, de um documentário, desse contato com o audiovisual? Para a gente selecionar, né, aquele jovem, a gente precisa de 3 sims, digamos assim, né? Aquele jovem ele tem que querer muito, tem que estar muito afim de fazer. A família tem que estar muito afim de que o jovem participe também. E a escola também tem que estar muito afim de que o jovem participe do projeto. Se a gente tiver um sim grandão, mas tiver um não, a gente não segue em frente, porque a gente realmente precisa da parceria da família e da parceria da escola, né? Não adianta só o jovem querer. E é um exercício, né? Porque até para você filmar legalmente, você precisa da autorização do juiz de menores, e para o juiz de menores conceder a autorização, escola, família e jovem tem que estar ali muito, né, aliados, assim, muito alinhados no pensamento do que vai acontecer. E geralmente as famílias recebem muito bem, assim, a gente, né, sempre, e à medida que a gente vai fazendo filmes e as pessoas vão conhecendo os filmes, vão entendendo como a gente trabalha, ficam mais receptivas, né, também. Mas eu sempre tenho uma preocupação, né, de, em meio a esses 3 sims, que o sim do personagem, né, do jovem, seja o primeiro. Assim, que ele não passe por nenhum tipo de pressão de que, faça isso, porque vai rolar um cachê, ou, faça isso, porque você vai ficar famoso. Porque, na verdade, quando a gente faz um filme, eu, vocês, qualquer pessoa, a gente coloca ali o nosso melhor sempre, porque a gente quer que aconteça o melhor. A gente quer que o filme vá para o mundo, ganhe festival, passe nas plataformas, né? Chegue o mais longe possível.
Mas certeza, certeza mesmo, a gente ou tem poucas ou não tem nenhuma. Então, esse momento de conversar com os atores, a gente também tem que trazer isso ali, né, para o centro da negociação e dizer, olha, você vai fazer esse filme aqui, vai ser por esse período, você vai receber esse dinheiro, mas depois eu não sei se o filme vai passar num grande festival, se ele vai para uma grande plataforma, ou se ele vai passar, né, aqui numa faculdade, numa aldeia indígena, né, e seja qual for o caminho, esse caminho é valioso, mas a gente precisa dizer para não, né, criar uma expectativa às vezes e não corresponder. E você tem alguma história de set muito marcante? Uma história de sete muito marcante. Poxa, tem algumas, mas tem uma que eu adoro, que é de Saudade agora, né? Do Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Que eu escrevo sempre os roteiros em colaboração com Haroldo, né? Haroldo Borges, e a gente tinha escrito o roteiro de Saudade, e tem um momento que o personagem ele já está cego, ele fica perdido ali, né? No Poço, que é uma região que tem uma geografia muito específica, né? De montanha, de pedra. E a gente tinha escrito no roteiro uma coisa que a gente até dava risada, que não se escreve, né? Que é, em determinado momento, o personagem, né, fecha os olhos e a natureza ensina ele a voltar para casa. Aí a gente mesmo deu risada. A natureza como, né? Assim, tipo, ninguém filma a natureza a gente faz muita aula de roteiro, mas a gente também se atreve a fazer nossos pequenos gestos de rebeldia. E era a natureza ensinando, e vamos ver que natureza é essa. E a gente estava lá no set, né, filmando, o Bruno já estava perdido, não estava conseguindo sair, e no meio da cena a gente ouviu, assim, de longe, os sininhos das cabras, né, se aproximando. E aí, Haroldo estava com a câmera, assim, gravando Bruno, elas vieram, aí uma cabrinha veio, se aproximou de Bruno, e geralmente elas não se aproximam, as cabras, elas se afastam, mas ela veio, se aproximou. Haroldo percebeu que aquela cabra estava ali, desceu a câmera, Bruno fez um carinho, e a gente disse, a natureza veio, né? Aconteceu. Aquelas cabras não tinham sido planejadas, nem programadas, nem escritas. Elas vieram e eu sinto só aconteceu porque a gente tem um jeito de filmar que é nosso. Porque se fosse uma produção normal, teria um platô lá na frente que ia tirar as cabras, né? Se fosse uma produção normal e o som ouvisse o sino entrando, o técnico de som ia dizer, vou ter que cortar, tá entrando um som, né? E esse jeito que a gente tem de fazer os filmes que traz o documentário para o coração do processo, mesmo se esse processo for uma ficção, nos permitiu essa cena que foi um presente. Eu acho que foi um presente. O que saiu do planejado, né? E voltando um pouquinho para Jonas e o Circo Sem Lona, eu vi uma entrevista que você deu e que você falou da limitação da câmera com a pessoa que está em cena. Nesse documentário, tem alguns momentos que você conversa com Jonas. Como, por exemplo, no final, que você fala aquela frase para ele que eu achei super impactante, que é quando ele fala que o filme dele ia ser um final triste. E aí você fala assim, o seu filme não vai ter esse filme. Calma aí, eu já confundi aqui a Esse não é frase. não é o final. Esse não é o final do seu filme. Esse é o final desse filme. filme. E eu achei isso muito impactante. Eu achei essa frase linda, porque realmente aquilo ali não é o final da vida dele, do sonho dele. É só um trechinho que foi documentado, mas que ele poderia continuar com aquele sonho e volta para aquilo, né? Desse processo de transição da infância para adolescência, e tinha uma pressão da mãe dele querer que ele focasse somente nos estudos. E como que você enxerga essa limitação, às vezes, que vem das famílias para que a criança deixe a imaginação de criança para focar em outras coisas que vai dar um futuro melhor para elas? Eu consigo entender de onde vem a pressão social por você ser alguém, né? Assim, eu consigo entender de onde vem a pressão para que todo mundo seja médico ou advogado. Eu entendo que a gente vive num país tão instável, né? Tão politicamente instável hoje, mais do que nunca, né? Sempre aí
tendo sobrevivido a um quase golpe de Estado, uma coisa muito séria que a gente vive, né? Um país com tantas diferenças sociais. Eu consigo entender de onde vem essa pressão. Eu sei que quando o pai e a mãe, né, focam nesse seja alguém, esse desejo, ele é munido de uma boa intenção, digamos assim, né? Mas eu também, aqui, do lugar que eu estou, né, que é o lugar em que a sociedade disse seja médica, seja advogada, e eu disse não, não sou, não é isso que eu sou o que eu sou e ponto. Né? Desse lugar, eu também acho que a gente não pode abrir mão, né? Eu acho que sonhar é um gesto de rebeldia, né? Sonhar, se conectar com os sonhos, no fim das contas, na sobra, na matemática da vida, é no que a gente consegue se agarrar, né? Porque coisas acontecem ao longo do caminho, a gente fica doente, né? A gente perde pessoas, a gente perde trabalhos. E eu tenho muito a sensação assim de que todos os dias eu acordo e eu sinto que o cinema me salva de alguma coisa. O cinema está sempre me salvando, né? Há pouco tempo atrás tive muita certeza disso, assim, de que o cinema me salva de estar triste, né? O cinema me salva. Eu tenho uma doença autoimune, né, que me dificulta muito de trabalhar. Eu sinto, às vezes, dores muito fortes. E o cinema me salva também, salva de todas as dores. E eu sinto que acreditar nos sonhos parece, às vezes, uma fala, assim, óbvia ou pronta. Acredite no seu sonho, vá. Mas, no fim das contas, na matemática da vida, é no que a gente se apega, né? No que o que você faz com o seu dia. Você acorda, você vai trabalhar numa coisa que você ama ou não, né? E não é fácil, né? Às vezes, a gente conseguir o que a gente quer. Falando de cinema, de audiovisual, é difícil, né? Eu queria hoje aqui que cada um de nós estivesse fazendo seu próprio filme. Seria um sonho. Mas não é assim. Então a gente tem que ir encontrando ali as brechazinhas para não desistir. Eu acho que não desistir é uma meta importante. Assim, a gente encontrar nossos jeitinhos, dar nossos pulos para não desistir. E como é que vocês escolhem o que vai virar tema dos filmes e dos documentários? Tem alguma forma de processo? Como é isso para vocês? A gente sempre gosta de pensar que os filmes nascem de onde dói. Do que golpeia, do que machuca, sabe? Tem sempre, no caso de Saudade, Haroldo sempre fala, né, que para ele foi muito forte ver, né, no momento a gente estava atravessando o governo fascista, e para ele era muito impactante ver como, de repente, um monte de gente bacana parecia que tinha ficado cego, porque estava apoiando o fascismo. Como assim? Né? Meu vizinho, que era legal, meu tio, que eu como assim? E aí a gente começou a conversar em como contar uma história e falar sobre perder a visão, né? Sobre ficar cego. E entendendo que o Brasil, naquele momento, estava cego e que essa cegueira tinha que nos levar, né, a alguma coisa. E aí o que acontece com o Bruno é que ele perde a visão, mas ao perder a visão, parece que ele começa a enxergar o mundo melhor. E aí o Saudade nasceu daí. O Jonas eu conheço há muitos anos, a gente conhece há muitos anos. É uma longa história. Nos nossos primeiros curtas da vida, a gente tinha o circo como cenário. E aí a gente falou, tem que achar uma aluna de um circo para filmar. E a gente falaram, perto de Feira tem um. Aí a gente entrou no carro e foi visitar esse. Aí a gente chegou, ficou encantado, alucinado com aquele circo. Eles falaram, daqui a 20 quilômetros tem outro. Aí a gente foi. E a gente parou a pré-produção do filme e se dedicou por um tempo a visitar circos. A gente visitou 50 circos itinerantes na Bahia e em Sergipe. Porque as histórias eram tão cativantes. Era tão incrível que a gente não conseguia parar. Em um desses circos, a gente conheceu a família de Jonas. Eles ainda moravam no circo. Jonas era muito pequenininho, ele tinha seus 2, 3 anos. Mas ele já era palhaço. Já se apresentava no Picadeiro. A mãe de Jonas, ela ficou muito amiga da gente. Ela é uma grande amiga. Tanto que ela está como atriz e como produtora em Filho de Boi e em Saudade Fez Morada Aqui Dentro. Eu não sei se você percebeu, mas a mesma mãe de Jonas é a mãe de Bruno no Saudade, Vilma Macedo.
E aí a gente, de certa forma, acompanhou quando a família deixou o circo para trás, né? Acompanhou o crescimento de Jonas, como ele nunca se acostumou a viver fora do circo. E muito tempo mais tarde, um dia ele me ligou e disse: olha, Paulinha, tem uma novidade para te contar. Não estou mais triste com o negócio do circo, porque eu criei meu próprio circo aqui no quintal. Vocês estão convidados para vir para o espetáculo, nem vou cobrar ingresso. Aí a gente entrou no carro e foi assistir o espetáculo de Jonas. E quando a gente chegou, que a gente viu aquele circo montado no quintal, com coisas, né, que tinham sobrado do antigo circo da família, viu que ele tinha ensinado os meninos ali do bairro a serem artistas. Aí a gente parou e pensou: tem um filme aqui nesse quintal. A gente não sabia ainda que filme era esse, né? A gente começou esse filme pensando que ele era um filme sobre circo e a gente terminou entendendo que não era um filme sobre circo, que era um filme que falava através do circo, mas que falava de outras coisas, né? Falava sobre a pressão do fim da infância, né? Falava sobre crescer, sobre qual é o papel da escola, né? Da instituição escola, que enxerga jovens tão diferentes, né? Como uma grande massa igual. E aquele é um filme que deixava uma pergunta que é justamente essa dos sonhos, que é o que é que a gente faz com os sonhos quando a gente cresce. E aí foi daí que nasceu. Qual seria a sua resposta? E o que é que O que a gente faz com esses sonhos de infância? Essa é uma pergunta que volta sempre, né? Não tem uma resposta Exatamente. única. Eu penso assim que circos no quintal não duram para sempre. Não tem como durar para sempre. Mas que a gente acha dentro do peito algum lugar para acomodar esse circo e leva ele com a gente, sabe? A gente, quando fala de sonho, é sempre com uma dor, porque os boletos não param de chegar por debaixo da porta. Não param de chegar, né? Então é sempre com uma dor, porque a gente sabe que às vezes a pergunta é: eu posso sonhar ou eu não posso sonhar? Mas às vezes a pergunta é quando você já abraçou seu sonho e você fala: e agora como é que eu navego carregando esse sonho aqui comigo, né? Nessa mochila, como é que eu vou? E sempre vai ter uma resposta diferente para isso, mas eu acho que se a gente carrega esse sonho de alguma forma, às vezes ele não é 100%, não é intacto, não é do jeitinho que a gente sonhou, mas se a gente leva um pedacinho dele com a gente, já é grandioso, assim, já é maravilhoso. Eu acho que muito dessa pergunta que eu vou fazer agora você já respondeu, mas eu queria entender, dentro dessa sua carreira, junto com o Plano 3, dessa sua trajetória, um aprendizado muito importante que você teve e qual conselho você daria para nós, jovens, estudantes de cinema, que almejam chegar onde você chegou e viver o que você está vivendo agora. Eu acho, faz uns bons anos, assim, não consigo nem contar quantos, eu estava na faculdade, num estúdio, que eu ia até dizer como esse aqui, mentira, esse aqui é muito melhor que o da minha faculdade, mas eu estava num estúdio como esse, né? Numa sala de faculdade também, talvez também levando, né, alguém, né, que já era do mercado, que já fazia cinema para conversar, também com meus amigos, como vocês estão aqui agora, hoje. E a gente se perguntava muito: a gente vai fazer o quê? Eu estou falando de uma época que não existia Ancine, né? Eu estou falando de uma época que o Ministério da Cultura não tinha a força que tem hoje, né? De uma época que se filmava com película, que para ter uma câmera digital assim era um custo gigante. Gente, vocês não sabem o que é conseguir uma ilha de edição na época que a gente estudava. Era uma loucura, a gente tinha que praticamente ir, porque numa produtora não dava para ir. Tinha que ser numa produtora menor, que filmava casamento, batizado e alugar a ilha. Né? A gente não editava vídeos no celular, os celulares não tinham câmera ainda. Então era muito difícil. E a gente se olhava e se perguntava, porque a gente já queria fazer filme. E a gente dizia: como é que a gente vai fazer esse negócio? E não tinha resposta. Né? Hoje em dia, se a gente se perguntar, a gente começa a pensar: não, eu vou para São Paulo, vou fazer um curso, eu vou tentar produtora, eu vou abrir um MEI, vou abrir minha própria produtora, vou tentar me inserir. Né? Naquela época era uma grande interrogação. E eu sinto que a única coisa que a gente tinha realmente, nossa, sólida,
era uns aos outros, porque a gente já era um grupo, né? Haroldo e Marcos, a gente estudou na mesma sala na faculdade. E Ernesto chegou um pouco depois. O irmão dele, que era da nossa sala, ele veio um pouco depois. Mas a gente já tinha uns aos outros. E foi nisso que a gente se apoiou desde sempre. Né? Veio o dinheiro para filmar, vieram os festivais, vieram os prêmios. Mas no dia a dia, ali, segurando na mão, a gente tem uns aos outros. Então, acho que a dica que eu diria para vocês é: olhem, se vejam entre vocês. Né? Se fortaleçam entre vocês, façam seus grupos, né? Façam suas alianças, pensem na possibilidade de seguir juntos, porque eu acho que a gente falou, né, tanto do sonho, navegar aí com o sonho não é fácil, mas navegar com o sonho junto com alguém é menos difícil. Então, eu acho que aproveitem esse tempo da faculdade, aproveitem esse tempo, né, que é um tempo de errar mesmo, de mudar de opinião, para fazer seus vínculos, assim, para fazer amizade, e levem essas amizades para a vida, né? Assim, acho que isso é o mais importante. A gente fez muitos curtas sem apoio na época, porque não tinha tantos editais, ou porque não conseguiu o edital, e era na guerrilha mesmo. E hoje a gente defende muito que tudo que for feito seja feito com o máximo de profissionalização possível, né? Que a gente tenha as remunerações, as horas. E a luta é essa mesmo. Mas às vezes a gente está na faculdade e a gente tem aqui uma câmera disponível. Contem suas histórias, façam seus filmes, né? E falem sempre de um lugar que faça sentido para vocês, né? Assim, a gente também às vezes acha que tem que ser imparcial, ou que tem que filmar um tema porque aquele tema está na moda, ou porque nada disso importa. O que importa é falar o que vem de dentro, porque as melhores histórias são aquelas que estão dentro da gente, que atravessam a gente profundamente. Acho que essas dicas. E façam filmes, porque a melhor forma de aprender a fazer filme é fazendo filme. Isso é um fato, né? Haroldo não pôde vir, mas eu vou dar a dica que eu sei que ele daria se ele estivesse aqui, porque eu disse façam filmes, mas se ele estivesse aqui, ele ia dizer façam documentários. Façam documentários, porque o documentário é uma grande escola. Assim, você conviver com o outro, né? Com esse outro que é real, e se confrontar, às vezes, com esse outro que é real, é um grande aprendizado. Paula, a gente está com a equipe aqui de estudantes de cinema que estavam muito ansiosos para te receber. E um colega nosso tem uma pergunta, Webster. Boa tarde, Paulo. Meu nome é Webster. Mas eu queria saber, porque eu sou muito fofoqueiro, sou muito curioso, e eu ouvi sobre um diário de bordo de Saudade de Moda Aqui Dentro. Eu não sei se isso vai vir existir, como é que isso vai ser, se vai ser público, como é que pode conhecer mais desse universo. Acho que a minha pergunta é se pode explicar um pouco sobre isso ou não também. Então, tá vindo, você foi aí certeiro, tá vindo. A gente está escrevendo um livro, né, entre 4 mãos, né, um livro do coletivo, Plano 3 Filmes, contando, né, nesse livro, é um livro, tipo, nesse formato mesmo, né, de diário de bordo, diário de viagem, com fotos, né, com relatos sobre a experiência de filmar Saudade Fez Morada Aqui Dentro. E a gente está fazendo justamente pensando nas universidades de cinema. É um processo que chamou muita atenção, né? Que todo mundo sempre pergunta para a gente, conta mais, vocês têm que documentar, vocês têm que registrar. Então, também para o começo do ano que vem, a gente vai estar lançando esse livro. Espero que a gente possa, né, lançar aqui, trazer para vocês. Então, e a gente está trabalhando nele. Vim fazer o lançamento no Papo Plaquete, tá, galera? Combinado já. A gente deixa marcado. Paula falou, o convite já está feito. A gente aguarda isso aí. Vamos vir, com certeza. A gente gosta muito desse lugar aqui. É nossa casa também, estar aqui com vocês. Serão sempre muito bem-vindos. Mais alguém com pergunta, equipe? Eu sempre várias mãozinhas levantando. Equipe, eu não sei se... como tá aqui, né? Enfim. Oi, Paula. Meu nome é Tauan. E eu queria te perguntar também, assim, aproveitando o rumo da fofoca, eu também soube de uma fofoca e eu queria tirar essa dúvida da fofoca também e também fazer uma pergunta pessoal para você. Pessoal, entre aspas, assim. Primeiro, eu soube que a Plano A3 Filmes, ela foi
um projeto de colegas de faculdade. E aí eu queria saber como é que foi surgir assim esse coletivo, essa produtora que de amigos virou uma coisa assim maravilhosa. A outra coisa é que, coincidentemente, hoje a gente está com a bancada só de mulheres. A Haroldo não pôde vir, mas como foi para você, como mulher, fazer um filme que, assim, é tão aclamado, assim, principalmente no cinema baiano, que foi indicado, recebeu alguns prêmios, mas, enfim, como foi para você, realização, assim, pessoal, como baiana também, ganhar esses prêmios e fazer um filme tão bom? Tá bom, vamos lá. É, vou começar pela pergunta, né, sobre esse ser mulher, né? Que é sempre um lugar desafiador, ainda mais no cinema, né? Que a gente sabe que muitas das pessoas que trabalham com cinema, principalmente no lugar da direção, né, do roteiro, geralmente são homens. E geralmente são homens do Sudeste, geralmente são homens brancos, né? Então, nunca é um lugar fácil. Um set de filmagem não é um lugar fácil para uma mulher, nunca foi. Muitas vezes é um lugar hostil mesmo, né? Assim, onde a gente enfrenta uma série de situações e é das mais diversas possíveis, né? Eu tenho 3 sócios. Às vezes a gente vai negociar, não sei, estamos juntos e vamos negociar uma locação, né? O aluguel de uma locação. É muito comum que a pessoa que está alugando se volte para os meus sócios para falar, né? Não falem, não queiram falar comigo de dinheiro. E eles sempre dizem, não, quem resolve tudo de dinheiro é ela, é com ela mesmo que você vai ter que conversar, não é com a gente não, né? Então, a gente sempre enfrenta situações assim, às vezes entre nossos pares, às vezes nessas relações, né, também fora. Eu também sinto que as coisas foram melhorando, né? Com o tempo tem melhorado, à custa de muita luta, né? Sempre. E eu também sinto que, para mim e para as outras produtoras que trabalham comigo, e eu posso mencionar a própria Vilma, né? Que trabalha na produção comigo, Milena Pinheiro também. Para a gente é um grande desafio sempre, o desafio de tornar o set um lugar mais confortável e mais acolhedor, né, para as mulheres e para toda a equipe que está ali trabalhando também. E eu falo desse lugar da produção, porque às vezes a gente, produtora, acaba ocupando um lugar, né, acaba ocupando, não nos colocam no lugar de que a gente tem que resolver todos os problemas da vida. A gente vai filmar no interior e alguém fala, tô sem crédito. Eu quero nem saber do seu crédito, amigo. Se vire, né? Onde é que eu pego a água? A água tá ali, tá todo mundo enxergando. Onde é que eu pego, sabe? Tipo, esse lugar da produção que muitas vezes os homens colocam como uma extensão da dona de casa, da mãe, né? Da esposa, da pessoa que vai resolver toda a sua vida. E a gente combate muito isso, assim, aqui, né? No nosso fazer. Não, a gente se recusa a isso aqui. Vamos pensar em outra proposta, vamos pensar em outro, né, em outro formato. E é sempre desafiador, mas também é de uma alegria enorme quando a gente vê, né, que consegue, que acabou ali a filmagem e que a gente conseguiu manter um ambiente, né, de trocas, de respeito, né, de acolhimento. Uma produção é um processo muito intenso, né, que você vive ali por um tempo. E a gente precisa, né, segurar essa onda ali da produção entre todo mundo, né? É justo, é bacana, é democrático que aconteça, né, dessa forma. É sempre uma luta, mas tem sido compensador, né? E essa questão também de ver o filme circulando, chegando em muitos lugares, é sempre uma alegria enorme, 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 enorme. Mas assim, para mim, na vivência de fazer os filmes, eu sinto essa alegria, eu sinto, né, mesmo aquela coisa que a gente diz assim, o meu pior dia fazendo cinema em Salvador, na Plano 3 Filmes, já é um grande dia, já é um dia de uma grande alegria, porque eu sei, né, e cada um sabe as coisas que a gente abre mão, que a gente deixa para trás, né, para fazer o que a gente quer. E aí essa é uma dica também importante, né, e que se Haroldo estivesse aqui, ele ia concordar comigo, porque ele adora essa. A gente tem que se conhecer muito, sempre, né? Investir em se conhecer muito para entender o que faz sentido na carreira, né? Também. Porque às vezes a gente acha que
não sei, caminhos, trabalhar numa grande emissora de televisão. É uma grande conquista? É uma grande conquista, mas é uma grande conquista para todo mundo? Não, não sei, né? Depende do que faz sentido ali. E o ser mulher no mundo passa por isso também, né? Por contrariar coisas que te atribuíram, assim, né? Porque você é mulher, por exemplo, a maternidade é algo óbvio, né? Se você é mulher. E não é, né? A maternidade é uma coisa que, para mim, por exemplo, eu sempre rejeitei. Eu quero ser tudo nesse mundo, menos mãe. Isso eu não quero, né? Então, é muito difícil ser mulher no mundo, nesse lugar. E entender que eu experimento ser mulher no mundo, fazendo filmes, viajando, conhecendo pessoas. Mas, para mim, esse lugar é dado, né? Então, é importante também que cada mulher entenda qual é a sua conexão com a felicidade e vá atrás. Eu acho que eu esqueci uma pergunta, foi a primeira, não foi? Foi a do coletivo que vocês estão Ah, a do coletivo, sim. A gente é muito amigo, há muitos anos, né? Então, a gente se conhece muito também. E isso não quer dizer que a gente concorda com tudo sempre. A gente, às vezes, concorda muito, né? E às vezes discorda. E esses momentos de discordância, eles também são muito importantes para a gente, porque é quando a gente discorda que a gente cresce. Não é concordando, é discordando mesmo, né? E aí a gente acaba aprendendo muito um com o outro, e eu sinto que a gente sabe hoje o momento de recuar, sabe? Por exemplo, a gente já teve desavenças ali, discordâncias em escolher um ator, né? Já teve uma situação que aquela ali, por exemplo, não era a minha escolha, mas era dos meus 3 parceiros ali. E eu senti que ali era um momento de dar um passo para trás. Assim, eu confio na minha escolha, mas eu também confio profundamente no que eles escolhem, porque a gente trabalha junto há muito tempo. E hoje eu acho que foi uma grande escolha ali. Já reconheço que, né, que foi ótimo. E é assim, quando a gente vive, né, essas decisões em grupo, em coletivo, às vezes é exaustivo, porque a gente não concorda, mas depois é sempre compensador saber também que você não está sozinho, né? Eu acho que a gente tem muito essa sensação, assim, né, de que não está sozinho, estamos juntos, estamos dividindo tudo. E isso é especial. E agora temos mais uma perguntinha de um aluno seu querido aluno, Meu o querido Berlan. aluno Verlan. Tá ali super ansioso. É, Oi, Paula, de novo, tudo Oi, bom? o Verlan. Primeiro, falar que eu achei emocionante tudo o que você falou em relação ao cinema, a sua trajetória que fez. E eu queria fazer uma pergunta específica para roteiro, tipo, você, nessa experiência e convivência, qual é a coisa mais importante ou as mais importantes para você nessa hora de escrever a história? O que você tem que colocar de si em uma história e o que as pessoas que estão ao seu redor também colocam? Eu acho que tem uma coisa que é muito pessoal, assim, que são os seus valores ali, as coisas que você acredita, sabe? Como você olha para o mundo. Eu sinto que roteiristas que olham para o mundo de forma esperançosa escrevem histórias esperançosas, né? Roteiristas que olham para o mundo, às vezes ali atravessando um momento de amargura, essas histórias também refletem, né? É muito louco isso, mas os nossos filmes refletem quem somos. E não dá para esconder, porque sai, sem a gente nem perceber, aparece um preconceito ali no meio da história que a gente não enxerga, e se não vier alguém e disser, olha, a gente não vai perceber, porque sai, porque é da gente, né? As histórias que a gente conta são feitas por quem somos, né? E eu acho que isso sempre vai estar no roteiro. E tentar esconder é um caminho errado. A gente tem que deixar nossa bagagem mesmo, as marcas de quem somos na história, né? Se você, assim, quando eu olho para os nossos filmes, por exemplo, né, essa questão dos sonhos está sempre muito presente, porque a gente, né, nós 4, vivemos ali o sonho. A gente bancou fazer cinema. Por muito tempo a gente duvidou. E aí, trabalhamos de outras coisas, fizemos filmes de outras pessoas, né? Trabalhamos
em televisão, trabalhamos em publicidade, trabalhamos fazendo outras coisas. E aí a gente focou no nosso e foi. Então, os sonhos é um valor, por exemplo. Quando a gente fala de amizade, os nossos filmes sempre falam de amizade, porque a gente vive a amizade no dia a dia, então tá ali. Então, acho que colocar no roteiro o que é caro para você, né? O que te atravessa de verdade, é um tempero especial para contar uma boa história, eu acho. Isso é muito legal, né? Não tentar contar a história do outro, mas contar suas próprias histórias com sua própria voz. Isso é muito desafiador, porque parece óbvio, mas não é. Porque tem muito filme que a gente vê que está tentando imitar um jeito de fazer dos Estados Unidos, que está tentando imitar um jeito de fazer da Europa. E essa colonização, ela nunca jogou a favor para a gente, só joga contra. Então a gente tem que encontrar o nosso jeito, que é brasileiro, que é latino-americano, que é baiano, que é daqui de Salvador, que é do interior da Bahia. E contar nossas histórias a partir desse conhecimento, assim, desse ser quem a gente é, sem vergonha, sabe? De ser quem a gente é. E são valores que no roteiro eu sinto que fortalecem muito o filme, né? Isso por um lado. Aí você perguntou, e de fora? A pesquisa. Pesquisa é muito importante. Eu não sou uma pessoa que acha que a gente só deve filmar os iguais, né? Eu acho que o diálogo entre iguais e diferentes tende a fortalecer os filmes. Mas para isso a gente precisa pesquisar, a gente tem que se abrir mesmo, porque às vezes os filmes abrem mundos que a gente não explorou o suficiente. E isso requer tempo, né? Pesquisar requer tempo, né? A nossa relação com o sertão, por exemplo, minha família vem do sertão. A família de Haroldo também vem do sertão. Eu já sou uma geração que nasci em Salvador, mas vivi o sertão durante toda a minha vida, né? Entre idas e vindas, né? Vivi o sertão dentro da minha casa. Minha avó, quando eu era pequenininha e chovia, todas as outras crianças entravam. Minha avó dizia, não, abre a casa que está chovendo. Porque ela veio do sertão e a chuva tinha outro sentido para ela. Então ela dizia, vá para a chuva. Né? E a gente tomava chuva, celebrava porque estava chovendo. Então, a nossa relação com o sertão, embora tenha essa relação, né, da família, a gente hoje não mora no sertão. E filmar no sertão precisava tempo. Né? A gente morou nesse povoado onde a gente filmou Saudade 6 meses, né? Antes de filmar. Depois filmou, depois voltou para casa. Mas para entender o lugar, né? E entender o lugar desconstrói tudo, porque quando você escreveu o roteiro, eu estava sentada na minha mesinha ali em casa, ali, né, perto da Pituba, contando a história. E quando você vai para lá, que você chega, que você conversa, que você vive o dia a dia. A gente diz que nosso maior orgulho é que a gente filmou num povoado de 300 pessoas e a gente conhece as 300 pelo nome. Se passar Réa, Réa, passou Eugênia, Eugênia, né? Assim, porque a gente esteve lá. Então, contar histórias também passa por uma pesquisa, né? Tem uma frase que é maravilhosa, que é de Herzog, que ele sempre fala que ele se arrepende do tempo que ele ficou nos cursos, na academia, que teria sido melhor trabalhar de porteiro em boate, né? Teria sido melhor ser segurança em outro trabalho. Então, construção e é a forma como a gente olha para o mundo, como a gente se deixa, né, cativar pelo mundo. A matéria-prima do roteirista é a vida mesmo, é a vida. Os manuais são ótimos, viu? Não digam para ninguém que eu não tô dizendo para vocês não lerem os livros, não. Os manuais são ótimos, mas eles existem também, né, para a gente seguir e para a gente subverter. Tem dia de seguir, tem dia de subverter, né? E às vezes para subverter também requer tempo, né? Dizer eu vou fazer diferente requer tempo, né? Requer acerto e erro, acerto e erro, acerto e erro. Mas quando a gente encontra um jeito de escrever as histórias e de filmar um jeito que não é copiando os americanos, os europeus, sei lá, os colonizadores todos, não é copiando sequer o Sudeste, né? Um jeito nosso, um jeito em que a gente consegue
realizar de forma prática, objetiva, né, de forma respeitosa, também respeitando, né, as regras de mercado sempre, mas que também nos conecta com a felicidade. Né? Eu sempre acho que a gente tem que encontrar um jeito de fazer filmes que nos conecte com a felicidade, né? Que a gente esteja bem, confortável, feliz, contando nossas histórias. E essa tem sido a nossa busca sempre no coletivo, assim. Tem sido sempre um jeito de fazer os filmes que a gente seja feliz e importantíssimo que a gente não desista, né? Porque a nossa profissão, vocês vão ver na história de vocês muitas pessoas que vão desistir. E o nosso objetivo é ninguém desistir. E é isso, galera. Nós chegamos ao fim de mais um papo super especial. Paula, muito obrigada por ter topado. Obrigada, é uma alegria estar aqui com vocês. Foi um prazer te receber. E é isso, pessoal. Esse foi um programa muito especial. A gente recebeu Paula, da Plano 3 Filmes, um bate-papo cheio de história, inspiração e mostrando como o cinema autoral baiano pode ganhar o mundo e inspirar muitos jovens que estudam cinema, assim como a gente. Bom, espero que vocês gostem. Deem um like, comentem, mandem para as pessoas que vocês gostam. Para as que não gostam também, tá valendo. E compartilhem aqui o nosso programa. Não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, @nucleoj, @radio.já e o Instagram do Plano 3 Filmes, que Talão vai deixar aí na tela em algum lugar. Tchau, tchau. Obrigada.